Está começando mais um Momento Saúde aqui no programa Família Verzola Recebe. Porque cuidar da saúde é um ato de amor, com a gente e com quem está ao nosso lado. Neste espaço, você vai encontrar informação de qualidade, dicas práticas e orientações importantes para viver melhor, com mais equilíbrio, disposição e bem-estar. Afinal, saúde não é só ausência de doença, é qualidade de vida. Prepare-se para aprender, tirar dúvidas e dar mais um passo rumo a uma vida mais saudável. Começa agora o Momento Saúde. Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu gostaria de falar com vocês uma palavrinha sobre, no Momento Saúde, a respeito da dificuldade em não só perder o peso, mas manter o peso perdido. A gente encontra algumas dificuldades na manutenção desse peso perdido e isso tem algumas explicações. A fome aumenta, o metabolismo diminui, o corpo tende a voltar ao estado de peso anterior e por isso é muito importante o acompanhamento médico especializado. O tratamento da obesidade, do sobrepeso, é um tratamento crônico. Então, quando você está usando um medicamento para controlar a pressão, por exemplo, você controla a pressão e não para de tomar o medicamento, ou não deveria parar. Então, com a obesidade é mais ou menos parecido. Então, converse com o seu médico, agende um atendimento especializado, porque o tratamento contínuo, com ou sem medicação e intervenções especializadas, ele é necessário. Bom, essa foi minha dica de hoje. Um abraço, pessoal. Muito bom, meus amigos telespectadores. Sejam muito bem-vindos. Estamos abrindo mais um programa da série Família Verzola Recebe. Como sempre, pessoal, aqui pelo nosso canal 3 da NET, claro. Lembrando que você também sintoniza a gente no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. É isso mesmo, em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. Há 18 anos, sempre trazendo convidados especiais e assuntos os mais interessantes para serem debatidos aqui com vocês que sempre nos acompanham. Pessoal, e olha esse assunto de hoje, que bacana que nós vamos apresentar no programa, hein? Nós estamos aqui no escritório desse querido amigo de longos anos da família Verzola, queridíssimo Adilson José Delmastre. Ele que é consultor empresarial independente em gestão e finanças. E hoje o nosso assunto é esse. E o Adilson, que é um grande especialista, vai falar um pouquinho disso e muito mais no nosso programa. Adilson, que alegria estar aqui com você novamente. Como vai você? Tudo bem? Muito obrigado, Lucas. Como você bem disse, a gente tem um apreço enorme pela família Verzola. Eu tenho uma alegria muito grande de poder estar com você hoje, lembrando-me de muitas vezes que eu estive com seu pai. Sim. Não é? Então, hoje, para mim, é motivo de alegria, queria externá-la antes da gente começar o nosso bate-papo. Eu que agradeço desde já por ter aceito meu convite, estar aqui comigo para a gente debater esse assunto tão bacana no programa de hoje, Adilson. E já entrando na nossa entrevista, como que foi sua trajetória até se tornar um consultor empresarial independente em gestão e finanças? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu estou em Franca há uns 40 anos. E eu sou oriundo do grupo Rossi, que é dono da construtora, da concreteira, da empreiteira. E eles compraram uma fábrica de sapato aqui há alguns anos, que era o antigo Calçados Keller. E mandaram para cá um grupo de profissionais para iniciar a administração dessa empresa. E passado algum tempo, eu vim fazer uma consultoria em Franca, nessa empresa do grupo, que eu trabalhava lá com o pessoal do Rossi em São Paulo, e gostei muito da cidade e me afeiçoei com a atividade. Cidade boa, de clima bom, de gente boa. Falei, opa, Vai ser aqui mesmo. apesar de estar distante do grande centro, né, aqui é uma cidade para você construir a sua vida. E a partir daí, eu acabei prestando serviços para diversas empresas da área calçadista e de produtos afins. Com o tempo, eu percebi a necessidade, a oportunidade que algumas empresas tinham, porque a administração de algumas empresas, de vários setores da atividade, carecem de uma coisa que eu reputo muito importante, Lucas. As empresas, os gestores,
tem necessidade de conversar. A atividade empreendedora é muito solitária. Certo. E baseado nessas conversas, baseado em verificação desses problemas ou dessas necessidades, eu comecei a me preparar para servir as empresas de uma forma diferente, não na CLT ou não como um consultor de grandes grupos, mas resolvi fazer um trabalho independente, focado, num primeiro momento, em grandes empresas aqui da cidade e da região, e depois, posteriormente, ajustei a minha área de atuação para micro, médias e pequenas empresas, onde eu senti uma necessidade muito maior dessa presença, não só do isolamento com quem conversar, mas de conhecimentos básicos que eu acreditei poder ofertar. E desde então eu tenho feito isso sem abrir mão de trabalhos maiores, que eu atendo aqui no estado de São Paulo, atendo na Bahia, atendo em Goiás, enfim, aonde aparecem as oportunidades, eu sou chamado a levar o meu conhecimento, eu procuro fazer acontecer. Maravilha, que bacana aí a abertura aqui do nosso Família Verzola Recebe, hein? Você, Adilson, como um dos grandes profissionais da área, quais são os erros mais comuns que você observa em empresários no início da carreira? Muito bom, muito pertinente a tua pergunta. O que acontece? As pessoas montam um negócio, uma atividade empresarial, e eu repito, solitário, começa a crescer, começa a se desenvolver, mas ele não obrigatoriamente tem que ter o conhecimento ou não tem o conhecimento das diversas áreas, recursos humanos, marketing, vendas, finanças. Então, ele chega em determinado momento que ele fala, opa, e agora? A minha empresa cresceu muito e eu preciso de ajuda. Então, talvez essa seja a maior dificuldade. Você saber qual é o real momento para pedir auxílio. E eu costumo dizer o seguinte, brincando assim de uma forma, que quando você tem um problema, quando você procura um especialista, você resolveu metade dele. Estou doente, vou ao médico, estou com dor de dente, vou ao dentista, tenho um problema psicológico, vou a um psiquiatra. Então, quando você consegue detectar que chegou num ponto do teu crescimento, da tua atividade, que você já não domina mais todas as variáveis, uma boa ajuda é sempre bem-vinda. Olha que bacana, hein? Essa frase, hein? Uma boa ajuda é sempre bem-vinda. E claro, quando vem de um especialista que entende do assunto, resolve muitos problemas, né, Adilson? Ajuda bastante, encurta muitos caminhos, né? Porque, na verdade, conforme a gente vai amadurecendo como pessoa, como profissional, a gente consegue pavimentar caminhos que muitas vezes o profissional mais jovem, menos experiente, demanda mais tempo. Então é essa experiência, esse estado maduro que a gente tem de ter visto quase todas as coisas, porque a gente não viu tudo. Sim. Por mais que a gente tenha experiência, eu estou fazendo isso há 35 anos, a gente ainda se surpreende com novidades. Então, é muito importante essa troca de aprendizado, porque quando a gente vai a uma empresa, Lucas, a gente não vai ensinar a pessoa a trabalhar. Sim. Ela tem a cultura, ela conhece a atividade. O que nós fazemos na verdade, pegar os números que ela tem, pegar as dificuldades, os problemas, organizar isso tudo de uma forma gerencial, prática, que vai lhe permitir tomar decisões seguras e assertivas. Perfeitamente. Agora eu gostaria que você nos dissesse, qual a diferença entre faturar bem, Adilson, e lucrar de verdade? Muito bem. Pergunta pertinente novamente. Eu costumo dizer, parafraseando uma outra empresária famosa e conhecida aqui na nossa comunidade, que faturamento é vaidade. Faturamento é vaidade. Você às vezes fatura muito, mas aquilo que é importante na composição do custo de uma empresa
que é a margem, né? Quais são as margens dos produtos que eu vendo, que compõem o meu portfólio de produtos, que são necessárias para poder pagar o custo do meu negócio. Então você às vezes fatura muito, mas fatura muito com margens pequenas. Então o resultado acaba desaparecendo. E aí eu também encontrei um outro filão importante do negócio. As pessoas têm dificuldades de precificar. Precificação é um problema crônico. De cada 10 empresas que eu visito, de 7 a 8 têm problemas com precificação. Olha só. E isso só reforça um número da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que antes da pandemia, de cada 10 empresas que quebravam, 7 tinham problemas de precificação. E a gente constata isso no dia a dia das empresas, infelizmente. Olha aí que legal o primeiro bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe, hein, pessoal? Adilson José Delmassi dando uma verdadeira aula de gestão financeira aqui pra gente. Vou para o intervalo comercial, já já a gente volta com mais um bloco do nosso programa. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Diafácil. Essa é a nossa indústria de produto de limpeza para atender a vocês hoje com a melhor qualidade que o mercado pode proporcionar. Com equipamentos de alta tecnologia, temos a capacidade de alta produção em grande escala para lhe atender. A Diafácil busca hoje facilitar o dia a dia da dona de casa, o dia a dia do trabalhador de limpeza. E aí eu convido a vocês a vir conhecer nossa vasta gama de produtos de excelente qualidade, com aromas marcantes. Venha falar com a gente.
mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ivaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com mais um bloco aqui do nosso Família Verzola Recebe. Adilson José Delmastre, quais são os indicadores financeiros que todo empresário deveria acompanhar mensalmente? Muito bem. Pergunta importante. A empresa precisa ter ferramentas que permitam ao gestor, ao empresário, conhecer a sua atividade. Muitos desconhecem quanto custa a empresa. E se ele não souber quanto a empresa custa, ele vai ter muita dificuldade na hora de compor o preço de venda em agregar esses números no preço de custo para fazer o preço de venda. Então, isso é um problema muito importante. Então, quando o empresário dispõe de ferramentas e números corretos, que foram levantados, que foram verificados, que foram auditados, ele consegue, com 2 ou 3 dessas ferramentas, organizar a atividade empresarial dele. Ele vai estar acompanhando o seu fluxo de caixa, entradas e saídas. Ele vai, mensalmente ou quinzenalmente, ter uma demonstração de resultado, que é uma ferramenta simples, mas que, se você não souber interpretar, não serve para nada. Porém, se você tem a DRE, sabe interpretar, e você sabe exatamente o que sobra da sua empresa, quais são as suas despesas, qual é o custo da mercadoria que você vende, ou seja, você tem números na mão. E a partir desses números, aí sim, são os tais dos números financeiros, das questões que você precisa acompanhar, precisa ter esse tempo. Mas é isso, essa verificação, a importância de ter ferramentas, de ter números atualizados, praticados mensalmente, auditados, verificados, faz com que o empresário não perca o controle dos seus números. Por quê? Ao tê-los números verificáveis, números consistentes e verdadeiros, qualquer alteração que ocorra durante o período, ele consegue, em tempo hábil, parar, verificar e corrigir. Olha que interessante, hein, pessoal? Você falou um pouquinho agora sobre fluxo de caixa na sua resposta, né? Por que ele ainda, Adilson, é tão negligenciado por tantos gestores? Primeiro, porque muitos deles não se sabe o que significa um fluxo de caixa. Não conhece, não sabe como é que ele pode ser habilitado numa micro, numa média, numa pequena ou numa grande empresa. Muitas das empresas, Lucas, têm RPs, têm sistemas que oferecem muitas ferramentas, mas
existe uma dificuldade muito grande em alimentar esses sistemas, verificar esses sistemas e ter uma sequência de acompanhamento que vai permitir a verificação desses números. Então, muitos empresários, ao desconhecer a questão do fluxo de caixa, o fazem de uma forma muito primitiva. E isso ajuda a inviabilizar, porque o processo decisório fica extremamente complicado. Certo, certo. E essa pergunta realmente é para um especialista como você, né? Como tomar decisões estratégicas, Adilson, baseadas em números e não apenas numa intuição? Muito bem. Muitas empresas são tocadas no achismo. E quem acha, não acha nada, não sabe onde vai. Agora, se você tem números, se você tem indicadores, você consegue a qualquer momento, com antecedência devida, corrigir caminhos, ajustar despesas, ajustar preço de venda e de custo. Ou seja, você tem, com a antecedência necessária, a oportunidade de, ao revisar os seus números, de enxergá-los e conhecer com segurança o que eles representam, você consegue sempre corrigir caminhos que, porventura, ficaram no tempo. Olha só que dicas importantes que o Adilson José Delmastri está passando para a gente no programa de hoje, hein, pessoal? Agora eu gostaria que você nos falasse. Como alinhar gestão financeira com planejamento estratégico, Adilson? Então, uma empresa, e eu ia deixar para falar isso no final, mas tem alguns pilares que uma empresa precisa ter para a sua organização. Uma delas é o planejamento. Ela precisa se planejar, ela precisa saber aonde vai, aonde quer chegar. E com isso, a partir disso, ela consegue delimitar determinados números, multiplicar determinados números, afeiçoar determinados números, para que ela possa ter um planejamento realmente assertivo. Então, eu penso que isso é muito importante, esse acompanhamento para a gestão. Daí a importância, né, Adilson, de ter uma boa assessoria em gestão e finanças, não é mesmo? Isso. Na verdade, o empresário deve buscar, todas as vezes que sentir necessidade, a ajuda de um profissional. Ele vai auxiliá-lo a entender melhor a sua empresa, conhecer melhor os seus números, ajustar melhor as suas ferramentas e, a partir daí, tudo fica muito mais fácil. Então, não deixe de procurar. Existem muitos bons especialistas, muitos bons profissionais, não é? Todos eles, dentro de determinados conceitos, determinadas prerrogativas, estão prontos para poder atender a sua empresa e fazer com que ela tenha uma vida perene, longa e, o que é mais importante, de resultados. Joia, joia. E tem aqueles empresários também prevenidos, né, Adilson? Que não espera o problema chegar. Ele já pega uma gestão, um profissional, antes do problema chegar, para dar aquela assessoria financeira, aquela gestão especial ali, para evitar já de chegar no problema, não é mesmo? Essa consultoria preventiva, durante muito tempo, os empresários tinham um certo receio, porque eles imaginavam que isso era custo e não investimento. A partir do momento que o mercado se abriu, que o mundo se globalizou e as coisas começaram a andar numa velocidade muito rápida, eles puderam entender que tem muitas áreas que precisam receber um trabalho preventivo, no sentido de evitar que muitos problemas, né, venham a acontecer e lhe peguem num momento de dificuldade, numa situação atípica. Então, daí a importância do trabalho preventivo. Justamente. Pessoal, vou para mais um intervalo comercial. Já o Adilson José Delmastri volta com a gente aqui no programa. Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef. Sua próxima etapa começa aqui.
Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Asescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado à Asescofran. Há 30 anos, aproximando pessoas. O som da risada de um neto, a voz de quem a gente ama dizendo eu te amo. A música que marcou uma vida inteira. Há 30 anos, a Audibel Aparelhos Auditivos transforma sons em emoções. Porque ouvir não é apenas escutar, é se reconectar com o mundo. São 3 décadas devolvendo confiança, autoestima e qualidade de vida para milhares de pessoas. Audibel 30 anos, mais que aparelhos auditivos. Nós entregamos momentos. Entre Cores e Histórias, com Ana Cláudia Querino. Seja bem-vindo a este espaço dedicado à arte, à história e à preservação da beleza que atravessa séculos. Hoje, abrimos as portas para o conhecimento de uma especialista que transforma o tempo em expressão. Ana Cláudia Gomes Querino. Com atuação na técnica histórica barroca, ela nos conduz pelo universo da restauração e da policromia, revelando segredos, cuidados e a importância de manter viva a essência das obras. Prepare-se para descobrir dicas valiosas de quem vive a arte em sua forma mais autêntica. Vamos lá, Ana Cláudia, agora é com você. Olá, eu sou Ana Cláudia, artista plástica e restauradora de arte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as imagens de roca. Essa manifestação artística, agora na Semana Santa, é muito popular, é muito usada. São imagens onde a escultura é feita apenas em algumas partes, no rosto, nos braços, no tronco e às vezes tem os pés. O restante é apenas uma estrutura de ripa. Existem também as imagens de vestir, que é como essa que tem aqui na imagem. É um esboço de todo o corpo da imagem da roupa e depois ela é vestida com tecido, com uma vestimenta feita de tecido. Essas imagens são antigas, são usadas na arte sacra. Na Europa foi muito popular entre o século XVI e XVII. No Brasil, o auge foi no XVIII, chegando até o XIX. Essas imagens elas foram por muito tempo desprezadas pelos colecionadores que achavam que eram imagens feitas por economia, feitas porque queriam baratear o custo. Mas não foi isso, isso não tem nenhum sentido, até porque nessa época o tecido era mais caro que a madeira, o tecido tinha muito valor. Isso, na verdade, foi criado no contexto da Contra-Reforma. Após a Reforma Protestante, o Papa convocou o Concílio de Trento, que definiu novas diretrizes, novas normas para a Igreja, entre elas sobre a arte sacra.
Então foi orientado que a arte sacra deveria ter mais identificação com os fiéis, ter mais realismo, naturalismo. Por isso as imagens começaram a ser vestidas com roupas humanas, muitas vezes cabelos humanos, brincos, colares, ornamentos que provocassem uma identificação maior. Isso é muito popular na Europa até hoje, principalmente do sul da Espanha, que tem procissões monumentais, transportando as rocas, e hoje tem despertado um grande interesse nos colecionadores. São imagens que falam diretamente ao coração. Elas transmitem muita fé, muita devoção. Essa está em processo ainda vai ter mais realismo. Eu vou colocar lágrimas, depois vão ser colocados cabelos nela e a roupa representando a Nossa Senhora das Dores. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o terceiro bloco aqui do Família Verzola Recebe. Adilson, em momentos de crise econômica, onde é que o gestor deve focar primeiro? Muito bem. Ao se deparar com uma crise econômica, e nós temos vivenciado isso no Brasil pretérito, aconteceram muitos momentos em que o empresário se deparou, principalmente com muitas surpresas econômicas e financeiras. Diversos planos, diversas modificações na lei, e nunca medidas que foram bem conversadas, que foram bem estudadas e que permitiram que o setor produtivo se antecipasse e pudesse tomar medidas. O que acontece? Muitas vezes as empresas, Lucas, estão desprevenidas, estão alavancadas financeiramente, o juro está muito alto, o dólar está muito alto, então inviabiliza o mercado interno, inviabiliza o mercado externo. Então muitas empresas sofrem essas dificuldades. Então, a melhor maneira para você vivenciar eventuais crises, estar preparado para elas, é a questão do caixa. O que resolve problemas empresariais, financeiros, é o caixa, o dinheiro. Então, quando você obtém lucro, faz um caixa suficiente e necessário, cria liquidez no seu negócio, você estará preparado para enfrentar qualquer dificuldade econômica, financeira ou invenções que o governo possa criar para amenizar problemas políticos. Certo. Agora me diga, crescer rápido ou crescer de forma sustentável, Adilson, qual que é o maior erro das empresas? A questão de crescer rápido é que se você não dominar a parte dos custos e não entender qual é o mercado, onde você vai colocar os produtos, a que preço, com que margem, tá? Muitas vezes levam você, até em função da falta de capital de giro, crescer, tendo que buscar capital oneroso, caro, difícil, e o crescimento acaba não contemplando aquele programa, aquele plano que você havia elaborado. A gente que é mais conservador, talvez diria, cresça devagar, vai dando os passos do tamanho da tua perna, com aquele capital que você dispõe, com aquela tecnologia que você dispõe, com o teu parque industrial. A gente tem visto aí, mais recentemente e no passado, muito, você pegava o teu capital de giro, você pegava o dinheiro que você tinha ganho, os recursos, e imobilizava. E ao imobilizar, você atrapalhava sobremaneira a tua atividade produtiva do dia a dia. Certo. Então, se você não tiver bem orientado, bem decidido ao que vai fazer, conhecer os cenários que aquelas decisões vão levar, é melhor crescer devagar. Certo. Não sei se é um exemplo isso que eu vou dar agora, mas tem empresários, vamos supor assim, inaugura um bar, um restaurante lá no Leporace, inaugurou um bar, não, agora eu vou inaugurar em um mês que vem ali, outro no ali, outro aqui, outro ali, outro ali, e pum, de repente está num buraco sem fim. É um exemplo disso, Eli? Sim, porque muitas vezes, o que aconteceu? Ele tinha capital para ter
um estabelecimento. Né? Aí resolveu investir num outro estabelecimento. Então tem todos os custos antes de você pôr o negócio funcionar. Né? Depois que começa a funcionar, começa a gerar o faturamento. Mas enquanto isso, só gastou, só investiu. Certo. Então, se ele não tiver esse dinheiro próprio, ele vai ter que buscar no mercado. Né? E os juros estão caros, e às vezes você pega um dinheiro maior do que aquele que os negócios vão gerar, e aí entra num processo difícil de endividamento, e que acaba encurtando a vida dessa empresa, né? Apesar do cara ter uma boa ideia, ter um bom negócio, mas ele não consegue colocar em prática porque lhe falta algumas variáveis importantes, né? Principalmente o capital. Certo, certo. É impossível a gente não falar hoje da tecnologia, né? A tecnologia impacta todas as áreas, todos os setores, cada vez mais, né? Então, a gente sabe que em todas as áreas, principalmente na área de finanças, também é dessa forma, né? Como que a tecnologia tem transformado a gestão financeira das empresas, Adilson? Eu vi uma pesquisa recente que 81% dos executivos de finanças acreditam que a vida melhorou, né? Que essa nova ferramenta, essa qualidade bem elaborada de informação, de diretrizes, de caminhos, ajudou muito. Mas eu gosto de dizer o seguinte, Lucas, a gente precisa muito de pessoas, né? Então, quando você abre mão das pessoas em benefício da inteligência, da artificial ou de outras técnicas importantes da tecnologia, eu acho que em algum momento fica meio capenga. Certo. Mas é inegável que o mundo está evoluindo, está crescendo, a inteligência artificial chegou com tudo aí, chegou né? com tudo, né? Vai ocupando espaço em todas as áreas de atividade. Sem dúvida. Enfim, a gente não pode ser retrógrado, dizer, não, isso não funciona, não. Mas não é isso, mas eu tenho a impressão que em alguns momentos falta aquela sensibilidade humana, aquele algo mais, que o cara diz, olha, apesar da inteligência também mostrando naquele caminho, eu acho que talvez eu tenha que vir por este caminho. E isso só o homem, só o ser humano tem para poder partilhar e não a inteligência. Joia, joia, joia. Adilson, aquele amigo empresário está nos assistindo, que está acompanhando atentamente aqui o nosso programa, a nossa entrevista, também aquele microempresário que está ali nos assistindo, que está assim numa situação difícil, a empresa está numa situação difícil financeiramente, ele já não tem mais crédito, não tem onde pegar crédito, está numa situação assim, podemos dizer, no fundo do poço. Há solução para ele? Sempre há solução, não é? Sempre há solução. Então, claro que quando você consegue prevenir isso ou ver com antecedência devida, você consegue dirimir, você consegue cuidar desses problemas e evitar desdobramentos maiores. Certo. Né? Agora, claro, quando você já deixou a situação chegar num momento muito complicado, por vezes o remédio pode ser muito amargo. E não são todos os empresários, Lucas, que estão dispostos a tomar remédio amargo. E nós temos também um outro cuidado que precisamos ter. Porque às vezes o remédio amargo que nós vamos aplicar se torna veneno. Então, a dosagem disso é muito importante. Então, a antecedência, a antecipação. O negócio começou a não ir bem. O negócio começou a apresentar sintomas, né, que não são pertinentes à atividade. As coisas estão difíceis, os números estão complicados. Talvez é melhor você parar, procurar auxílio e juntos encontrar um caminho que vai levar a uma solução. E às vezes, é muito difícil dizer isso, nem que a solução seja interromper a atividade, administrar os problemas que ficaram e, eventualmente, começar um novo negócio, né, levando em conta todo o aprendizado do negócio anterior. Olha que legal a dica do nosso convidado, Adilson José Delmastro, hein, pessoal? Vou para o meu último intervalo comercial, já eu volto com o bloco final do nosso programa. Está no ar o Momento do Marketing. Com Nádia Carvalho, você descobre insights práticos e estratégias que fazem a diferença para a sua marca.
Olá, turma! Juntos novamente no Família Verzola, momento do marketing. E hoje a gente vai conversar um pouquinho que marca não é logo. Logomarca é a fonte, o ícone que você vai trabalhar, as cores, né, as cores que você vai trazer ali dentro do emblema, né? Agora, a marca é a experiência que você gera. Não sei se vocês estão acompanhando aí, as grandes redes, Gucci, por exemplo, Louis Vuitton, eles estão montando cafés, né, na Europa, para que você vá no café e tenha a experiência da logo, a experiência do luxo, para poder você representar isso dentro dos seus produtos. E aí, como que a gente pode aplicar isso na nossa realidade? Você já pensou no cheiro? Né? Pensa aí no cheirinho da Melissa. Então, qual é o cheiro da sua marca? Né? Qual que é a presença, o tom de voz da sua empresa? Então, o cheiro, o tom de voz, a fonte que você está utilizando, as cores, a postura, a roupa. Né? Hoje, existem muitas consultorias de moda que através da forma como você se veste, você vai trabalhar também o seu posicionamento. Quando a marca ela é bem trabalhada em todos esses aspectos de sensorial, do ponto de venda, que é o merchandising, quando você trabalha as cores, quando você trabalha o seu tom de voz, o que acontece? Existe um reconhecimento e esse reconhecimento vai fazer com que exista uma fidelização e com isso um aumento de venda recorrente. Percebam que eu não estou preocupada só com a primeira venda, eu estou preocupada sempre com a recompra. Por quê? Se eu tenho uma recompra, significa uma fidelização. Se eu tenho uma fidelização, significa que no primeiro momento eu paguei meu investimento de marketing e aí minha lucratividade está vindo. Espero que vocês tenham gostado, que esteja fazendo sentido para vocês e espero na próxima. Um abraço. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju que tá salvando o meio ambiente porque a garrafa retornável vai e volta gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. Ver bem é viver melhor. E a sua saúde ocular merece o melhor cuidado. No Centro de Olhos de Franca, você encontra tecnologia de ponta, atendimento humanizado e uma equipe de oftalmologistas altamente qualificada, sob a direção de Dr. César e Dra. Aiko Maniero, pronta para cuidar da sua visão em todas as fases da vida. Exames completos, diagnósticos precisos e tratamentos modernos. Tudo em um só lugar, com conforto, agilidade e segurança. Agende sua consulta e enxergue o mundo com novos olhos. Estamos localizados na rua Voluntários da Franca, 2567, bairro São José. Centro de Olhos de Franca, cuidando da sua visão com excelência. No Tower Franca Hotel, cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única. Suítes amplas e luxuosas, conforto absoluto e o café da manhã mais caprichado da cidade, aberto inclusive para não hóspedes. Academia,
estacionamento, espaços de eventos modernos, com salas amplas e totalmente equipadas. Tudo isso em uma localização privilegiada, com a tradição e o bom atendimento que fazem parte da nossa história. Tower Franca Hotel. Tradição, conforto e excelência em receber. Aqui, tradição e bom atendimento caminham juntos, em uma localização que facilita sua rotina. Tower Franca Hotel, onde conforto e elegância se encontram. Rua Doutor Júlio Cardoso, 2214. Telefone 16 371 37000. Bom, pessoal, você que é de Franca, você que é toda a região, você quer comprar um colchão magnético terapêutico original, aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra todos os modelos. Tem o colchão magnético, tem ele com infravermelho, tem com controle remoto. Nós temos desde um colchão mais simples até um mais sofisticado da atualidade. Nossos produtos são com alta tecnologia, todos com imã terapêutico, com ponto de infravermelho, a linha completa de colchões para você deitar, para você dormir melhor, levantar mais descansado, com o corpo mais recuperado, com mais disposição. Nosso colchão vai com certificado de garantia, com emblema da ferradura japonesa, que identifica que é o produto original. E a única loja que você encontra os colchão magnético terapêutico em qualquer tamanho de cama, qualquer modelo que você quiser, é aqui na loja do Antônio Eustáquio, e nós temos o plano que cabe no bolso de cada um. Você quer comprar à vista, tem o super desconto. Quer comprar no plano dividido, nós temos no cartão até 24 vezes. Quer comprar no cheque, até 24 vezes. Quer comprar no boleto, nós temos plano até em 60 vezes. E o melhor ainda, que a entrega, você que está em Franca, você recebe no mesmo dia. Que nós temos um estoque regulador aqui em Franca para atender Franca e toda a região. Está em Franca, recebe no mesmo dia. Está na região, recebe no dia seguinte. E você, além de comprar o colchão magnético original da Kenko, você ganha na compra do colchão de casal 2 travesseiros magnéticos também, com infravermelho. A única loja que tem é a loja do Antônio Eustáquio. Você compra o colchão, ganha os travesseiros. E se você quiser comprar separado, pode comprar também e está numa super promoção. Loja nenhuma você encontra, só aqui na loja do Antônio Eustáquio você encontra os colchão magnético terapêutico original e os travesseiros terapêutico original. E nós temos um telefone que é facinho de decorar, você pode comprar por telefone, que é o 3723-6666. Nossa loja fica aqui na estação, é na Rua Voluntários da Franca, número 491, aqui no alto da estação, onde nós estamos já há 22 anos. Mas liga, 3723-6666, para comprar um colchão com alta tecnologia, para você tratar o corpo, dormir melhor e levantar mais descansado. Só nós que temos para te atender o produto original. GT Negócios Imobiliários. Mais que imóveis, realizamos sonhos. Gustavo Taveira transforma cada busca em uma conquista. Com dedicação e atenção aos detalhes, ele conecta você ao lugar onde sua história vai acontecer. Seu lar ideal começa com confiança. A GT Negócios Imobiliários é referência em negociações imobiliárias, oferecendo atendimento personalizado e soluções inteligentes para quem busca comprar, vender ou investir. Com Gustavo Taveira, você tem orientação, experiência e aquele toque especial que faz toda a diferença. Entre em contato e conheça 16998609228 @GT Negócios Todo craque começa com um sonho. No primeiro chute, no primeiro gol, no primeiro sorriso, nasce algo muito maior que o futebol. Na Escola de Futebol Associação Sabesp, formamos mais do que jogadores. Formamos amigos, valores e histórias que ficam para a vida toda. Aqui, cada treino é uma oportunidade. Cada jogador, um talento em desenvolvimento. E cada jogo, uma lição de disciplina, respeito e superação. Seja para dar os primeiros passos ou para evoluir dentro de campo, o lugar certo é aqui. Vem fazer parte desse time. Escola de Futebol Associação Sabesp, onde o futuro começa agora. É isso aí, meus
meus amigos telespectadores, já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. E hoje o Adilson José Delmar está dando uma verdadeira aula de gestão financeira aqui pra gente, hein, pessoal? Tá muito legal o nosso programa, muito bacana. Tenho certeza que vocês estão gostando bastante. E agora, Adilson, eu gostaria que você me falasse o seguinte. Qual hábito financeiro pode transformar a realidade de uma empresa em curto prazo? O hábito financeiro. Isso. Muito bem. Eu costumo dizer que uma empresa, eu faço analogia com o casamento. A empresa, assim como o casamento, precisa de cuidados diários. Amor, afeto, carinho, respeito, fidelidade. E a empresa precisa de tudo isso, ou precisa desse acompanhamento diário, semanal, quinzenal, mensal, anual, para verificar se o destino que você havia determinado para ela, o caminho que você havia determinado, está sendo seguido. Certo. E se todas as diretrizes que você, num primeiro momento, havia ditado para aquele negócio funcionar, estão manifestadamente dando certo. Acho que é por aí. Joia, joia. Agora, se você pudesse resumir uma boa gestão financeira em 3 pilares, quais seriam, Adilson? Eu acho que os 3 pilares da gestão financeira são o seguinte. Primeiro, o planejamento. O planejamento, na verdade, a gente pode dizer, o planejamento é o norte, né? Definir os objetivos que você quer atingir, as metas, as estratégias, tá? Então, precisa do planejamento. Depois, eu acho que é importante o controle. O controle, na verdade, é a rotina. É a análise do fluxo de caixa, dos números disponíveis, do demonstrativo de resultado, tá? Esse seria o segundo pilar. E, por fim, a análise, que é a estratégia, tá? Você precisa interpretar os números para avaliar a saúde do seu negócio. É essa estratégia, essa análise. Então, repetindo um pouco da resposta anterior, é esse cuidado, essa análise. Olhe os números. Se tiver alguma divergência, pare. Pare, porque você tem que atacar as causas, não a consequência. E entre esses problemas de análise, Lucas, uma coisa que as pessoas têm um pouco de receio de falar, mas eu não tenho, é o crédito. Muitas empresas que não analisam os seus números com veracidade, que não auditam os seus números para definir as suas estratégias, para tomar as suas decisões, por vezes, ao invés de tomar o crédito para fazer um negócio crescer, evoluir, investir em tecnologia, ele toma o crédito para tapar buraco. E o crédito, e quando você tem o crédito, ele é um veneno que mata aos poucos. Porque como você viu que tinha um problema, não atacou as causas, só as consequências, você vai tomando. Fazendo uma bola de neve. Uma bola de neve, até que chega num determinado momento que o resultado líquido da tua empresa não mais consegue fazer frente a esses compromissos. Então isso é... Os 3 pilares eu falo, é o planejamento, é o controle e a análise. Maravilha. Adilson, claro, antes da gente encerrar o nosso programa, eu queria saber de você. Saiu do escritório, encerrou as atividades do dia, qual que é aquele hobby? O que você gosta de fazer? Na verdade, Lucas, eu sou uma pessoa que só aprendeu a trabalhar. Eu tenho 64 de idade e tenho 50 de trabalho. Certo. Comecei muito jovem, tomei gosto e eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço e no decorrer do meu amadurecimento eu descobri que eu tenho, primeiro, que servir. E isso eu também aprendi com seu pai. Porque, só fazendo um adendo aqui, porque me senti tomado pela emoção, o Verzola fazia, o Paulo Roberto, a parte mais difícil, que era pedir. Nós, quando os ajudávamos, nós fazíamos a parte fácil, que era pegar a grana, comprar o convite, comprar a pizza, comprar o evento, ir lá, comer, beber e ir embora. Ele fazia a real e verdadeira caridade. Então isso
e outras pessoas, eu vou citar o Paulo porque estamos aqui com o Lucas. Certo. E então o meu hobby é trabalhar. Eu gosto de trabalhar dioturnamente. Acho que tenho que deixar um legado para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para as pessoas que gostam de mim, para as pessoas que estão próximas a mim, para os mais jovens. O meu primeiro objetivo é: eu tenho que servir. E servir é modificar a vida das pessoas para melhor. E isso a gente faz com trabalho, oferecendo o nosso conhecimento acumulado para aquele irmão, para aquele empresário, para aquela pessoa que precisa. Então, nada mais bonito. Claro que a gente oferece isso profissionalmente, porque é o ganha-pão da gente. Mas eu acho que é muito importante, sempre que você puder, sirva pensando em deixar um legado. Claro, eu gosto de ler, eu leio muito, eu gosto de estudar. Sobra um tempinho para assistir o jogo de futebol do time do coração? Então, o meu time do coração é o mesmo que o seu, São Paulo. E ultimamente... Tá meio complicado o negócio do nosso lado. Nós não temos tido muitas alegrias. Pois é, viu? Tá certo? Mas eu ainda gosto muito da Francana, gosto muito do São Paulo, mas eu gosto mesmo de trabalhar, de estudar e de ler. E hoje eu tenho uma predileção também por cuidar de alguns animais. Legal. Gosto de ter um cachorro, gosto de ter lá na minha casa uns gatos, gosto de ter umas galinhas para uns ovinhos caipira, enfim. É apenas para poder a gente ter um tempo livre para a gente, né? Maravilha, pessoal. Que programa legal que a gente apresentou na tarde de hoje com o Adilson José Delmastre, que nos deu realmente, mais uma vez, uma aula de gestão financeira. Eu quero pedir um minuto para terminar. À vontade. Olhando para você, empresário, para você, empresária, que seguramente vai me ver na grande audiência que o Família Verzola Recebe tem. Não hesite. Se você tiver alguma necessidade, se a sua empresa está fora do caminho, se você começa a não ter mais controle dos seus números ou nunca teve e gostaria de tê-los, procure ajuda. Isso vai seguramente fazer com que as suas noites de sono, né, sejam melhores daqui para frente. Muito obrigado, alegria participar. Espero ter podido colaborar de alguma forma, né? Foi um programa sensacional. Suas dicas foram, tenho certeza que foram muito valiosas aí para tantas pessoas que estão enfrentando problemas e para outras também que querem prevenir, que querem realmente se deixar a situação tudo em ordem ali com as dicas importantes do consultor independente Adilson José Delmastre. Adilson, obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe, te proteja e te conserve essa grande pessoa que você é. Muito obrigado. Estou sempre à disposição e conte comigo. Obrigado. Pessoal, lembrando que na próxima semana eu estou de volta com mais um programa inédito Família Verzola Recebe. Espero por você.